Fala aí, Padawan. Bem-vindo ao nosso canal. É esse espaço que a gente tem para que a gente possa pensar juntos e pensar alto, um pouco de filosofia e um tanto de vida. É um prazer muito grande poder estabelecer esse encontro entre nós nessa semana. E nessa semana para falar de um assunto que talvez seja uma realidade presente na vida de muitos de nós, né? O assunto de hoje é decepção. Como lidar com as decepções? Como enfrentar a decepção? Ou, numa perspectiva um pouco mais ontológica, o que é a decepção? Bom, mas sem enrolação nesse vídeo, eu pretendo que ele seja bem curtinho, vamos direto ao assunto, ok? Com certeza, eu e você, todos nós, na nossa vida já experimentamos situações que nos desafiaram nos nossos afetos, nos desafiaram na nossa capacidade de continuar olhando para os outros, continuar olhando para a realidade dos outros e continuar confiando. Geralmente, quando isso acontece, nós temos o hábito de dizer que nós estamos decepcionados, que nós nos decepcionamos. E aí começamos a elencar motivos, diversos motivos, pelos quais uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma realidade de pessoas, teria nos decepcionado. E aí tentamos encontrar os culpados, identificar os erros, as falhas em que essas pessoas acabaram sendo ofensivas em relação a nós. E sinto muito te dizer, mas se você já se percebeu decepcionado em algum momento da sua vida, talvez o culpado ou o grande responsável não seja o outro, seja você. Pedro Paulo, o que você quer dizer com isso? Vamos lá, vou tentar explicar, ok? A palavra decepção, ela geralmente significa que nós precisamos descer alguma coisa de algum lugar, ok? Pedro Paulo, como assim descer alguma coisa de algum lugar? Está falando de sentimento? Exatamente. O que acontece? Nós geralmente nos decepcionamos com as pessoas que nós colocamos em lugares elevados. Dentro do nosso coração, da nossa mente, nós olhamos para nós mesmos ou para as pessoas com quem nós convivemos, para as pessoas com quem nós estabelecemos algum nível de relacionamento e colocamos essas pessoas no lugar mais elevado de consideração, de estima, de expectativa que nós poderíamos ter acerca delas. Geralmente, elegemos um altar na nossa vida, um altar na nossa consciência, um altar no nosso coração, sobre o qual nós colocamos essa pessoa como se ela fosse uma expressão do divino, como se ela fosse realmente um Deus para nós, não é? Ou, se você quiser um vocabulário menos denso, como se ela fosse um ídolo para nós. Só que qual é o problema? As pessoas com quem nós nos relacionamos, ou muitas vezes nós mesmos, nunca prometemos a nós, e nunca demos a entender isso, que nós somos divinos. O problema está no modo como eu e você muitas vezes nos relacionamos com as pessoas. E muitas vezes nós colocamos sobre as pessoas uma expectativa de que essas pessoas nos façam felizes, uma expectativa de que essas pessoas nunca errem, uma expectativa de que essas pessoas nunca nos abandonem, uma expectativa de que essas pessoas mantenham um humor sempre estável. E nós nos esquecemos que, do mesmo modo como eu e você, como nós passamos por oscilações afetivas, emocionais, situacionais, as pessoas com quem nós nos relacionamos também passam por essas oscilações. E se eu e você não somos infalíveis, somos pelo contrário, repleto de falhas, erros, desajustes, as pessoas com quem nos relacionamos também são. Então eu parto sempre do princípio seguinte: se eu sou capaz de errar, eu devo sempre esperar que o outro com quem eu estou me relacionando, no âmbito da amizade, no âmbito de um relacionamento amoroso, no âmbito de um relacionamento de emprego, no âmbito de uma relação de coleguismo, será capaz dos mesmos erros que eu, porque aquele outro é tecido da mesma humanidade com a qual eu sou tecido. Se eu sou suscetível, vulnerável a falhas, o outro também é. E eu não devo exigir do outro aquilo que o outro nunca prometeu me dar e aquilo que o outro, mesmo que prometesse, jamais poderia me dar, que é a sua infalibilidade. O outro é falível, o outro tem a capacidade de ser falho, do mesmo modo que eu tenho. Quando é que a decepção acontece?
É quando nós nos cegamos para essa realidade e não permitimos que o outro seja aquilo que de fato ele é: humano, falho, limitado, condicionado, oscilante, inconstante, repleto de inconsistências. Por mais maravilhoso que o outro seja, o outro não é Deus. E quando ele falha conosco, quando nós percebemos a sua falha, muitas vezes nós nos vemos obrigados a descer, a decepcionar-nos, não é? A descendere, a descer esse outro do altar em que nós o colocamos. Então, quando nós nos decepcionamos, não é que somente o outro tenha falhado. Quando nós nos decepcionamos, a primeira falha que aconteceu também foi em nós, porque nós colocamos o outro num lugar em que ele jamais deveria ter estado na nossa vida. Nós demos ao outro um trono de governo sobre nós que não deveria ter sido entregue a ninguém a não ser a nós mesmos. Colocamos no outro uma expectativa de divindade que o outro jamais poderia cumprir ou suprir. Em última instância, se nós nos decepcionamos, foi porque nós elegemos alguém para um lugar em nós que essa pessoa jamais deveria ter ocupado, jamais deveria ter estado. Então, a decepção é sempre um processo muito doloroso, porque é ter que assumir duas coisas. Primeiro, assumir que nós nos equivocamos no juízo que fazemos de nós mesmos e dos outros. E depois, ter que assumir que aquele outro em quem nós depositamos todas as nossas esperanças de realização e felicidade não pode nos realizar. Meu querido, minha querida, a felicidade ela é uma construção individual. Evidentemente, ela se faz por meio de uma rede de relações que se estabelecem nos encontros da vida. E a gente sabe que a vida é a arte do encontro. Mas jamais nós podemos esperar ou postular que o outro vai nos tornar plenos, que o outro vai nos satisfazer. Diante da presença do outro, a única coisa que nós podemos ter, como diria Levinas, é a nossa responsabilidade em ajudar-lhe, em dar-lhe uma resposta, em agir na medida que nós podemos para ser suporte para o outro. Nós não devemos jamais esperar que o outro venha em nossa direção, que o outro age em nossa direção. Porque a gente não tem poder sobre o outro, a gente não tem domínio sobre o outro, a gente não tem controle sobre o outro. A única realidade que nós podemos controlar, né, e gerir da nossa vida somos nós mesmos. E é dentro dessa realidade que nós precisamos aprender a nos mover. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, não permita que situações, pessoas, coisas ocupem o trono de governo da tua vida, ocupem o altar do teu coração. Não coloque as pessoas em patamares elevados em que elas não merecem estar. Não porque elas sejam ruins, mas porque elas são humanas. E como humanas, falhas como eu e você somos. Não queira criar decepções para você. Não queira criar mais dificuldades na vida do que as que você já tem. A vida ela já é um exercício constante de aprender a lidar com circunstâncias avessas. Não precisamos criar novas, além daquelas que já nos são postas pela própria existência. Então, vamos aprender a fazer um ordenamento da nossa consciência, do nosso coração, dando às pessoas aquilo que de fato é o lugar delas. O lugar de resposta, o lugar de companheirismo, o lugar de auxílio, o lugar de motivação, mas sempre a compreensão de que se eu sou capaz de errar, se eu sou falho, o outro também é. Se eu sou capaz de considerar alguma coisa não tão ética, o outro também é. Se eu sou capaz de cometer erros, o outro também é. Não é olhar para o outro a partir de uma perspectiva negativa, mas é olhar para o outro a partir de uma perspectiva de realidade. As minhas falhas podem ser também as falhas do outro. E eu não posso esperar jamais do outro aquilo que também eu não posso dar. Se eu não sou Deus, o outro também não é. Se eu não posso ocupar o lugar de destaque, o trono da vida de ninguém, o altar da vida de ninguém, ninguém deveria ocupar o trono da minha vida, ninguém deveria ocupar o altar do meu coração, senão eu mesmo, senão o uso da minha razão, como diz o Kant, senão a minha capacidade, a minha própria capacidade de estabelecer para mim aquilo que é o melhor caminho. Olha, foi um prazer te encontrar essa semana. A gente ainda vai ter uns vídeos aí sobre a Escola de Frankfurt, teremos um vídeo sobre indústria cultural,
Mas se esse vídeo te ajudou a pensar um pouco sobre as tuas relações, sobre as expectativas que a gente estabelece para nós mesmos e para os outros, e quantas vezes essas expectativas acabam sendo motivo de sofrimento para nós mesmos e cadeias para nós mesmos, compartilha esse vídeo com os teus amigos, coloca lá no grupo da família, coloca lá no grupo dos amigos, manda para o namorado, para a namorada. Vamos aumentar essa nossa rede para que nós possamos pensar cada vez mais alto e cada vez com mais potência, alcançando mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de acionar o sininho para receber as notificações cada vez que sair vídeo novo. Os nossos vídeos mantêm sempre esse caráter de diálogo, de encontro, de um momento em que eu abro a minha vida, abro a minha casa, abro o meu espaço para encontrar com você, para que junto a gente possa pensar alto, pensar junto e pensar potentemente. Pedro Paulo aqui, Padawan, e é nessa que eu vou.